Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificai-me o coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho da sexta-feira, dia 16/8/2024, está em Mateus 19, de 3 a 12. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Que ele disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar da sua mulher, a não ser por caso de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Meus irmãos e irmãs, Jesus está falando aqui do sacramento do matrimônio que ele deixou na igreja, que é indissolúvel. Quem se casa na igreja não pode separar. Aí é o inimigo que criou esse sistema anticristão que vivemos de uns 50 anos para cá, que as pessoas começaram essa destruição toda nos casamentos, a bagaceira toda começou nos tempos para cá. Foi o sistema criado pelo inimigo para idiotizar as pessoas, para afastar as pessoas dessa realidade da igreja, desse sacramento tão importante que é o matrimônio. E a gente vê hoje nos nossos dias a bagaceira que está. Deus uniu o homem e a mulher e disse que não pode separar. Se uma pessoa separa e se casa com outra no civil, porque na igreja não pode mais, então está em adultério, está vivendo um pecado mortal, porque não pode separar, casar com outra, a não ser que seja por motivo de fornicação. Quer dizer isso, fornicação? É porque a mulher traiu ele ou ele traiu a mulher? Não, não é isso. É antes dos dois dizer sim no altar. Se existia ali uma mentira, esse casamento foi inválido. Então o tribunal eclesiástico da igreja, ela anula essa cerimônia que não existiu, na verdade, diante de Deus, porque teve mentira. Quando tem mentira, não existe. Tem alguns pontos que eu posso citar para vocês aqui de nulidade de um casamento. De um sacramento, não, que não é sacramento, de uma falsa cerimônia de casamento. Matrimônio só tem sacramento quando os dois dizem sim de coração. Aí não pode separar, porque é que nem café com leite. Se você misturar café com leite, vai separar.
não pode separar. E aí acontece de os dois vai lá no altar, se casa por interesse às vezes, um interessado na riqueza do outro, ou estou casando porque eu quero sair da casa do meu pai, não estou mais aguentando viver lá e tal, ele é muito chato, ele é assim, ele é assado. Essa juventude de hoje, infelizmente, pensa assim, né? Não é todos, mas tem uns que, infelizmente, deixa a desejar. Aí eu vou me casar com fulano de tal para sair da casa do meu pai. Esse sacramento não foi válido, foi inválido. A igreja pode, através do tribunal eclesiástico, fazer a nulidade desse falso sacramento, falso matrimônio. Que não existiu, na verdade, sacramento. Diante de Deus, não existiu porque teve mentira no meio, falsidade. Esse é um ponto que as pessoas podem anular um casamento na igreja. Aí outro ponto, por exemplo, a pessoa se casa, aquela mulher se casa com aquele cara, ou vice-versa, ele tem outra, já com filho às vezes, e não diz nada para ela. Esse sacramento, esse casamento também não existiu, diante de Deus não existiu. Aí é nulo, porque teve mentira também no meio, sabe? Quando tem mentira. Eu vou me casar com fulano porque fulano é rico, vai me dar vida boa. Não gosto dele não, mas vou me casar assim mesmo. Meu irmão, aí é também nulidade, é um ponto de nulidade também. Eu sei que tem uns 20 ou mais pontos de nulidade. Entendeu? Eu vou me casar porque a minha mulher fica numa chatice, ou vice-versa, querendo que eu case e me enjoo brabo, porque tem que comungar, porque tem que ir para a igreja, tem que participar e não pode. Eu vou casar para tirar essa chatice dela. Esse casamento também não foi válido. É ponto de nulidade também. Meus irmãos, a coisa é muito fina, viu? Tem que ter muito cuidado. E Jesus aqui no final do Evangelho lhe diz, existe os eunucos, os castrados, porque os homens fizeram assim, porque nasceram assim, e por causa do reino de Deus. É aquela coisa, né? Você às vezes não quer se casar, porque você vai pertencer agora a uma comunidade, vai ser padre, vai ser ou leigo diante de uma comunidade, ou vai ser freira. Isso o Evangelho está dizendo sobre isso, que a pessoa vive por causa do reino de Deus. Uma freira, um padre sério, né, que respeita esse matrimônio, esse sacramento. Então ele vai viver castamente por causa do reino de Deus. Leigo também, em comunidade. Não quer casar, faz a opção de viver castamente, mas tem que viver mesmo. Não adianta ficar dizendo que está vivendo a castidade e fervendo, né? Aí São Paulo diz, é melhor que se case. E tem aqueles que nasceram, né? Assim, sem interesse pelo casamento, pela mulher. Aí eles não se casam, né? Também pode viver a castidade e se entregar nos braços de Deus. E também tem o outro que diz que os homens fazem assim. Existem os castros porque os homens fizeram assim. No contexto do tempo de Jesus, existia uma prática de pessoas se permitir ser castradas para receber um cargo do imperador, por exemplo, né? Um cargo de imperador que ia andar mais a imperatriz, a rainha, né? Aquela pessoa lá, que era a mulher do imperador. Então o imperador só aceitava que ele dirigisse a carruagem, conduzisse a carruagem com ela, se ele fosse castrado, com medo de levar a gaia. É isso, né? Que seja por aí, não sei. Com medo de ser traído por ela, né? Aí exigia. Os homens eram autoritários, né? Tinha autoridade perante os outros.
E tinha pessoas que aceitavam o cargo tão importante, o cargo era muito importante, era um ministro do imperador, né? Ele era quase a segunda pessoa do imperador, por aí. Então era tão importante o cargo que eles aceitavam ser castrado para que, receber aquele cargo importante. Então era o contexto do tempo de Jesus, era assim. Por isso que ele disse, existe os castrados por causa do reino de Deus, porque os homens fizeram assim, porque esse caso aí, ele ia para o médico castrava ele, para ele tomar conta da rainha do império, das filhas do imperador e aquela coisa toda. Ele era o, tipo assim, um secretário, né, do imperador. E o contexto era esse, do tempo de Jesus. Eu sei, meus irmãos, que a gente, no mundo moderno de hoje, a gente vê que as pessoas não estão mais, assim, se engajando nesses movimentos, né? Nessas coisas. Até as pessoas, antigamente, queria mais ser padre, viver mais a castidade, viver como Antigamente os casais namoravam, se casavam virgem, né? Naqueles tempos, os anos 60 até os anos 70, 80, até os anos 80. A ladeira desabou mesmo, foi de 80 para cá. As pessoas vivem já a vida conjugal, a vida sexual, já no primeiro dia de namoro. Os primeiros dias de namoro já acontece. É triste. Dos anos 80 para cá é assim, porque eu digo isso, eu sou testemunha disso, que eu fui uma pessoa que vivi na prostituição muitos anos. Na minha juventude toda eu vivi a prostituição. E eu via como era complicado. Não tinha namoro. Não tem namoro. E coisa é hoje, viu? Essa realidade de hoje eu não tenho mais não conheço mais não, mas no meu tempo já era assim. Imagina hoje, esse mundo de hoje, da tecnologia, da internet. Os irmãos devem estar tristes, viu? Porque eu me converti ao Evangelho. Eu vivia uma vida muito complicada. Muitas mulheres e aquela coisa, muita orgia e era muita loucura. Eu não sabia que era pecado, ninguém me dizia. Não ia para a igreja, não participava de nada, de movimento nenhum. Foi depois da Canção Nova. Canção Nova, ela levou muita gente para a igreja e leva ainda. Então, eu agradeço a Deus e a Canção Nova me transformou a minha vida. Já formei grupo de oração aqui nessa cidade, grupo Servidores do Reino. Hoje é o canal Servidores do Reino, o grupo não existe mais não. As senhorinhas e os senhorzinhos de idade ficaram todos aposentados, para quem não quiseram mais seguir, o novo não quis mais, aí acabou. Aí eu formei esse canal Servidores do Reino, que eu tenho condições de evangelizar pelo mundo todo aí, através do canal Servidores do Reino. Que Deus abençoe a nós, nossas famílias, que hoje o Evangelho fala hoje o Evangelho fala da família, o casamento, o matrimônio. É interessantíssimo, irmão, esse Evangelho, muito interessante. As pessoas não conhecem essa realidade, quando a gente fala hoje de castidade, desse tipo de comportamento, as pessoas ficam tudo estranhas, dando risada da cara da gente. Eu fui um que participei da nulidade do matrimônio, porque eu me casei forçado, lá para os anos 80, me casei forçado. Aí, depois de um tempo, eu descobri que existia esse processo de nulidade
esses matrimônios que não existiam, porque quando é forçado, não existe. Também é um ponto, tinha esquecido de falar. Casamento forçado é um ponto também de nulidade. Eu casei forçado, fizeram casar forçado. Aqueles tempos era assim. Aí eu fiz a nulidade do meu. Passou 5 anos o processo, mas saiu. Não tinha condições de viver uma coisa forçada. E hoje eu sou casado, tenho 4 filhos na igreja, graças a Deus. Vivo uma vida diferente daquele tempo. A vida é mais ligada na oração, na Eucaristia, na Palavra de Deus, pregação da Palavra. Deus transformou a minha vida, fez de mim um homem novo para evangelizar e levar a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Faça discípulos e mais discípulos por aí afora, para pregar a Palavra de Deus. Comente esse Evangelho para outras pessoas, inscreva no canal, dá um like, porque a plataforma entende melhor e as coisas acontecem. Quando você participa assim, você se torna também um evangelizador, porque você tem os mesmos méritos de um evangelizador quando você partilha uma catequese dessa, uma palestrinha dessa, inscreve no canal, dá um like e tudo, ajuda, o canal vai crescendo e Jesus vai sendo conhecido mais ainda, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado nossa Mãe Maria Santíssima.